A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar da parábola dos trabalhadores na vinha, que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16. Vamos passar aqui para o nosso texto base. Ele é um pouquinho grande, mas nós vamos ler. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vocês vão trabalhar também na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam ocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho dinheiro de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Deixa eu dar uma resumida aqui, porque esse texto é grande. Deixa eu dar uma resumida. Inicialmente, o trabalhador acordou com alguns trabalhadores de pagar 1 denário, que era um valor de 1 dia de trabalho, para alguns trabalhadores trabalharem em sua vinha. E ao longo do dia ele vai pegando outros trabalhadores, mas não fala nada de quanto vai dar a eles. Na hora de pagar, ele acaba pagando 1 denário da mesma forma do que os primeiros que trabalharam o dia todo, e isso causa um descontentamento por causa dos primeiros. Aliás, por causa da forma como ele tratou os últimos. Então, é só para a gente fixar isso. Fazendo uma análise rápida, havia um costume de se buscar trabalhadores em praças públicas. O que acontecia? Às vezes a colheita era grande, por exemplo. Você vê que inicialmente aquele senhor, aquele dono da vinha, ele contratou um número de trabalhadores que ele achou que de repente daria para colher aquilo tudo, que ele pretendia. Só que aí ele combinou, o valor de 1 denário com aqueles trabalhadores. Só que conforme o dia foi avançando, ele foi vendo a necessidade de contratar outros trabalhadores, porque aqueles que ele inicialmente havia chamado para trabalhar não era suficiente para
colher tudo. Por isso que ele volta a outros momentos, né? Na terceira hora, ele volta na sexta, ele volta na nona e ele volta às 5 horas da tarde. Ok? Então isso é o que a parábola ela está dizendo ali. Uma outra coisa que é importante a gente saber é que a jornada de trabalho, né, do judeu era do nascer ao pôr do sol, né? Sempre que você vê na Bíblia falando de dia, né, o dia judaico começava às 6 horas da manhã e não às 0 horas como começa o nosso aqui, né? Então, quando ele fala que ele voltou à hora terceira, na verdade é às 9 horas, às nossas 9 horas. Quando ele volta à sexta hora, ele é ao meio-dia para a gente, às 9 horas é às 3 da tarde para nós, às 5 horas da tarde é a hora 1/10, ou seja, a 11ª hora do dia, e às 6 horas é que se terminava o dia. Por isso que se você for lá olhar na crucificação de Jesus, quando fala lá que Jesus ficou crucificado da hora sexta à hora nona, ele na verdade ficou de meio-dia às 3 da tarde. Né? Às 3 da tarde foi o momento que ele grita lá, o está consumado. Ok? Uma outra coisa que estava prescrito na lei, que sempre que o empregador era obrigado a pagar o trabalhador ao fim de cada dia, ou seja, não se pagava por mês, como nós recebemos aqui, né, ou por semana em alguns lugares, ou por quinzena, mas todo dia se combinava um dia de trabalho e no final do dia o empregado pagava os seus trabalhadores, porque podia haver uma necessidade imediata dos trabalhadores comprarem alguma coisa. Agora, a conclusão, né? O que a gente aprende com essa parábola? A primeira coisa que a gente aprende é que Deus recompensa justamente os que o servem, ou seja, é claro que a figura do dono da vinha é Deus, né? Assim, na história, e os trabalhadores somos nós, servos de Deus, né? E há uma justa recompensa, ou seja, como falar, é claro que nós, seres humanos, não merecemos recompensa nenhuma, porque nós somos maus, e por graça Deus mandou seu Filho para nos salvar. Mas quando eu falo de justa recompensa, é porque, né, há uma promessa na Bíblia de que aqueles que crerem em Jesus e o segui-lo, né, e o resultado do crer seja o obedecer e o seguir os mandamentos de Deus, esses serão recompensados, esses serão justificados com a salvação. Então, não importa, né? Não importa o que momento que o ser humano ele é salvo por Deus. Ele vai receber, se ele crer em Jesus e seguir a vontade de Deus, a partir de então, ele será recompensado com a salvação. Essa é a promessa de Deus, essa é a graça de Deus. A graça de Deus, ela está fundamentada nisso. Quem crer no seu Jesus será salvo. É o que diz as Escrituras. Então, Deus, né, nessa parábola, vê que aquilo que ele combinou lá no início com os trabalhadores, trabalhem na minha vinha, venham, me sirvam, se rendam, no caso de Deus aqui, se convertam a mim, venham até a mim e eu lhes darei uma justa recompensa.
Então, da mesma forma que ele combina com os trabalhadores de dar um denário, né, pelo dia de trabalho, é como se isso tivesse isso tem uma relação direta com a justiça, né? Deus salva aqueles que o buscam, né? Não que é lógico que não tem relação não tem relação ao nosso trabalho, né? Apesar da parábola falar que se ganhava um denário pelo dia de trabalho, quero que deixar isso aqui bem claro. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Efésios diz isso muito claramente, né, que a salvação é um dom de Deus, não vem de obras. Então essa parábola, na verdade, o ensinamento dela não é esse, não é que se nós fizermos alguma coisa, nós receberemos. O foco do ensinamento dessa parábola não é esse. É que Deus cumpre aquilo que ele promete. Ou seja, se ele prometeu salvar aqueles que creem em Jesus, ele vai fazer, porque ele é Deus e ele é justo e ele é fiel. Ok? Uma outra coisa que fica muito clara ali, né, e a gente pode concluir aqui, é que Deus, né, ele é o dono de tudo. Né? Deus é o dono de todas as coisas. E ele reparte a sua graça, os dons que ele tem, da forma que ele quiser. Isso é muito claro na parábola dos talentos, que eu ainda vou fazer esse vídeo. Quando ele dá lá talentos de 1, de 5 e de 10, né? São 10, um talento para 1, 5, ou seja, ele dá conforme ele quer. Né? Porque o que recebeu 1 tem menos, Deus ama menos do que o que recebeu 10? Não. Simplesmente Deus achou que o outro tinha que receber 10. Assim como se a gente for olhar se a gente for olhar, né, no povo de Deus, né? Você vê, tem pessoas que têm dons de mestre, tem outros que têm dom de curar, tem outro que tem dom de imposição de mãos. Deus dá os seus dons como ele quer, porque a multiforme graça de Deus, o corpo de Cristo, ele tem vários membros e cada um tem a sua função, e Deus sabe muito bem distribuir isso, né? Então, assim, todos serão pastores? Claro que não. Né? Há uns que serão pastores, outros serão intercessores, outros serão ajudadores, né, financeiramente. Deus vai chamando, né, segundo o que ele quer. E ali na parábola está muito claro isso, quando ele resolve pagar o mesmo valor para todos. Ou seja, uns trabalharam mais, outros trabalharam menos, e ele quis dar a mesma coisa, porque o dinheiro é dele, como lá na parábola, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Né? Ninguém tem que dizer o que eu tenho que fazer. Isso é muito claro. Nós não temos que questionar a forma como Deus distribui as suas dádivas, os dons para cada um. Então, mediante a isso, né, que você desfrute dos seus dons sem olhar com inveja para os que recebem mais. Né? Se Deus resolve dar riqueza a uns e não a você, amém. Sabe, eu tenho certeza que para você não vai faltar o pão de cada dia, você não vai andar pelado, né, você não vai ter fome, não vai ter sede, porque os que servem a Deus, há essa garantia de que Deus supre nossa necessidade. Né? Enfim, se Deus dá mais, ou para uma coisa que acontece muito na igreja evangélica é isso, né? Às vezes a pessoa está ali anos e anos orando, buscando por alguma coisa e não recebe. Às vezes chega um irmão que acabou de se converter, daqui a um mês recebe a bênção que ele pediu. E a gente vai questionar, pô, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo orando e o Senhor não me dá, e ele chegou aqui agora, né? Como diz aí no linguajar carioca aqui, né? Entrou no ônibus agora e já está sentando
na janela, né? Mas para Deus isso pouco importa, né? Deus sabe de todas as coisas. Talvez aquele irmão precise receber algo mais de imediato para que a fé dele seja fortalecida. Isso é muito bom. Talvez você não precise, né? Que Deus fique reafirmando, né? O tempo todo que Ele é Deus para você, porque você tem a fé suficiente para isso, né? Então, a questão é que muitas vezes a gente olha as coisas pelo lado sempre negativo, né? Mas que o seu olhar seja um olhar positivo e que você se agrade, né? Que o seu irmão receba, porque a nós é ensinado que como é que se diz? O fundamento do cristão, ele diz para nós amarmos o próximo antes de nós mesmos, né? Então, que se o seu irmão recebe mais do que você, glorifique a Deus por isso, né? Porque se alguém recebe mais, é porque talvez receba, precise de mais, né? Ou recebe mais porque ele vai precisar, Deus vai colocar ele em algumas situações onde ele vai precisar de mais. E louve a Deus, não importa, você... existe um erro muito grande, né, na vida cristã quando a gente se compara um com o outro, né? Deus não nos compara uns com os outros. Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus faz é ele te compara com o teu chamado. Então, assim, Ele te dá coisas que você precisa para aquilo que Ele te chamou. Então, se eu tenho um chamado diferente do meu irmão, como eu posso, né, comparar o que eu recebo com o que ele recebe? Porque o que ele recebe é para outros fins que não os meus, né? Talvez aquilo que ele recebeu não vai servir para mim, para eu executar o que eu preciso, o que Deus quer que eu execute. Então, isso é um erro muito grande, sabe? Muito grande que a igreja cristã comete, que o cristão comete, né? De se olhar para o outro, se comparar com o outro, né? Cada um crê no seguinte: você recebe de Deus aquilo que você precisa para caminhar na presença dele rumo à vida eterna. Creia nisso. A hora que você crer nisso e crer que Deus te suprirá sempre que você precisar, que Ele está com... Desculpa. Que Ele está com os olhos sobre a sua vida e que vai te dar tudo aquilo que você precisar para continuar andando na presença dEle. Se você crer nisso, você não vai olhar com inveja para o próximo. Porque aquilo que talvez é dado ao outro, se fosse dado a você, você talvez se desviaria. E aí eu te pergunto, o que vale mais? Riquezas, dons espirituais do que a tua própria salvação, né? Tem muitas pessoas aí que receberam dons de Deus e se tornaram arrogantes. Porque eu curo as pessoas. Calma aí, como eu curo? Não sou eu, não faço nada. É Deus quem faz em mim, né? Eu abro a boca e todo mundo se rende. O cara começa a achar que Deus precisa dele, né? Que ele é... Se ele não existisse, que menos pessoas seriam salvas. Isso é uma das maiores idiotices que tem. Então, às vezes, Deus conhece o nosso coração muito mais do que a gente mesmo. E Deus cuida, né? Cuida poderosamente para que a gente se mantenha na sua presença. Porque Ele sabe que a melhor coisa que eu e você podemos receber é andar na presença dEle, é amá-lo, é viver para Ele. Ok? Uma outra, como eu falei, fica muito claro ali, né, que uns foram chamados, uns já foram selecionados para trabalhar na vinha, e outros foram entrando ao longo do dia para trabalhar. Isso mostra muito claro que nem todo mundo é salvo na mesma época. Claro, algumas pessoas irão ser salvas, algumas pessoas irão
Nascer, crescer e morrer é no Evangelho, né? Glória a Deus por isso. Não há uma melhor coisa do que isso. Ter a vida toda na presença de Deus. Outros irão ainda criança. Outros se converterão adolescentes, outros adultos, outros na sua velhice, outros, né, como foi o ladrão ali na cruz com Cristo, se converteu no momento anterior à sua morte, né? Então, essa parábola ela demonstra isso, né, que cada um é salvo, não é salvo na mesma época, né? Ou seja, Deus tem os seus momentos para cada um. Como eu costumo dizer, o fruto ele cai da árvore quando está maduro. Se o fruto estiver verde, você pode sacudir a árvore, sacudir, que o fruto verde não cai. Não adianta. Se você não arrancar o fruto verde com a mão, ele não cai. O único fruto que cai quando você balança é o maduro, porque ele já está no ponto de ser consumido. A mesma coisa é a nossa vida cristã. Ninguém vem a Cristo fora da sua hora, do seu momento. Por isso que a palavra nos instrui a nós pregarmos a tempo e fora de tempo. Que a nossa função não é convencer ninguém, é pregar o Evangelho, porque quem convence é Deus. Nós pregamos o tempo todo. Mas Senhor, às vezes a gente fala assim, né? Senhor, mas eu estou pregando para aquele meu amigo há tantos anos, ele não se converte. Eu vou desistir? Não. Continue pregando, a função sua é pregar. No momento que Deus for salvá-lo, ele vai acontecer. Talvez aconteça até num momento que você não esteja com ele. Ele pode, às vezes, estar numa situação onde ele vai se lembrar de algo que você falou e Deus vai converter o coração dele. Ou, às vezes, você vai passar 5, 10 anos pregando e ele não vai se converter. E vai vir uma outra pessoa de outro lugar falar umas 2 frases com ele e ele vai se converter. Isso é assim mesmo. É assim mesmo. Porque isso fica muito claro que não somos nós que salvamos as pessoas. Nossa função como cristão é pregar o Evangelho. Quem salva, quem opera no homem para a salvação é Deus, através do Espírito Santo. Ok? E para a gente terminar, né, eu quero falar um pouco sobre aqueles homens que reclamaram, né? Mas a gente ficou aqui ao longo do tempo todo no sol, trabalhando, e esses entraram aí na última hora, trabalharam 1 horinha só e ganharam a mesma coisa que a gente. Cara, isso é uma fala de muito egoísmo e de uma insensatez muito grande. É a mesma coisa da parábola do filho pródigo que eu já gravei. Você pode ver aí as parábolas da misericórdia, que são 3 parábolas. Depois você vê esse vídeo, se você não viu ainda. O filho pródigo, ele vai lá, vende, pega metade da herança do pai, vai lá, vende tudo, passa um perrengue danado, passa necessidade, come a comida dos porcos, tudo mais. Quando ele volta arrependido e o pai recebe ele de volta, tem o outro irmão dele lá, que nunca saiu de perto do pai, que está sempre ali perto do pai. Ele fica aborrecido, né? Mas esse teu irmão, eu sempre tive aqui e tu nunca me deu, tu nunca matou um novilho para eu comemorar com os meus amigos. Mas esse teu filho que fez isso, fez aquilo outro, você está aí fazendo para ele festa. E o pai vira para ele e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Uma das coisas que aquele irmão mais velho que reclamou da atitude do pai para com o filho mais novo que havia se perdido, uma coisa que ele não percebeu é que ele teve, né, o prazer de estar na presença do pai o tempo todo. Ele sempre teve o pai perto. Ele sempre esteve na presença do pai.
Sabe, às vezes a gente acha, às vezes a gente olha o ímpio, o desviado, né, aquele que se desvia, chamado desviado na igreja, que eu não acredito nisso. Eu não acredito que aqueles que se convertem podem se desviar. É uma opinião minha, sabe? Porque assim, só abrindo um parênteses aqui, eu não acredito nisso por causa de quê? Porque Jesus falou assim: aquele que o Pai me der, ninguém o poderá arrebatar da minha mão. Então, eu creio nisso. Eu creio que aqueles que de fato se convertem e que a obra da graça se consuma na vida dele de maneira completa, ele é impossível se desviar de Deus, sabe? Porque ele não dá, né? Não dá. Se ele abandonar, assim, veja bem, desviar não é a mesma coisa que abandonar. O que pode acontecer com esses é eles abandonar Deus, e aqui a própria Escritura diz que na Epístola de Pedro, que quando isso acontece, que quando alguns que experimentam da bondade de Deus, da força do seu poder, da comunhão com o Espírito Santo e caem, Pedro fala que é impossível que esses sejam renovados em arrependimento. Que é impossível que esses voltem a se arrepender. Então, quando existe uma diferença em abandonar a fé, isso eu acredito que pode acontecer de alguém que se converteu e dá uma louca e se abandona. Agora, o que a igreja chama de desviado, aquele que sai, na minha opinião, veja aqui, frisar isso, é a minha opinião, segundo o meu entendimento, no versículo que eu te disse, né? Que Jesus falou: aqueles que o Pai me der, ninguém vos arrebatará das minhas mãos. O que eu acredito é o quê? Que aqueles que se desviam, eles, na verdade, nunca se converteram de fato. Eles nunca tiveram a obra da graça consumada na sua vida. Eles estavam num processo e Satanás foi lá e conseguiu arrancar a palavra do coração deles, ou semear o trigo, o joio junto com o trigo, se assim eu posso dizer. Então, isso é o meu entendimento. Então, voltando aqui, o que eu estava explicando do irmão que ficou, né? Falou para o pai assim: esse vai lá e aproveitou a vida. E, gente, você que me ouve aí, entenda uma coisa: ninguém que está no mundo está aproveitando a vida. Porque não existe vida sem Cristo. Quem está no mundo é um morto vivo, é um zumbi, né? É um zumbi guiado por Satanás. O poder do pecado conduz aquela pessoa. Ela não tem escolha. Ela faz aquilo porque ela é escrava do pecado. Então, quem está no mundo não está aproveitando o mundo. Então, aquele filho pródigo que vai embora e gasta a sua fortuna com os prazeres desta vida, ele não estava aproveitando o mundo. Isso é uma ideia que as pessoas têm, sabe, que não entra na minha cabeça. Quando se você se converteu, né, já crescido, antes de se converter, você não estava aproveitando a sua vida. Você aproveita a sua vida agora. Eu digo por mim mesmo, né? Eu fui me converter, eu tinha 24 anos, né? 24 ou 23, acho que era 23, enfim. Durante 23 anos, eu não aproveitei a vida, porque eu não conhecia o que era vida. Eu não conhecia a verdadeira vida. Hoje, eu posso dizer que eu aproveito a minha vida com sabedoria, com liberdade, com a liberdade que Cristo conquistou na cruz para mim. Então, o que nessa parábola os trabalhadores estão dizendo assim: esse
cara que trabalhou uma horinha só e está ganhando a mesma coisa do que eu que trabalhei o dia inteiro, né? Eles não tiveram a capacidade de ver assim, calma aí, né? Eu estou aqui, né? Eu estou empregado, eu sou um trabalhador empregado, entre aspas, de carteira assinada, né? E trazendo para a nossa realidade, eu vivo na presença de Deus. Esse rapaz está chegando agora. Ele só viveu o último ano. Eu já vivo há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Então eu, na verdade, que vivo mais tempo na presença do Senhor, eu sou beneficiado por estar perto de Deus há muito mais tempo, né? Eu vivo há mais tempo. Então isso é um grande erro da igreja cristã. Achar que aqueles que entram agora e são beneficiados por Deus, e Deus dá que Deus ama mais, não. Se você foi chamado há mais tempo que Deus, há mais tempo por Deus, se alegre nisso. Louve a Deus, porque você pôde, né, aproveitar a presença de Deus muito mais tempo do que aquele que entrou agora, né? Que essa parábola te edifique, né, que você possa aí também compartilhar, passar para pessoas que você acha que vai ajudá-las na compreensão. Te agradeço aí e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, fica na paz.